conversar com dois dos maiores bateristas brasileiros da atualidade. Bruno Valverde, do Angra, e Alexandre Aposan, que foi baterista do Oficina G3. Nesse papo, nós vamos estabelecer uma série de conceitos que vão deixar a tua cabeça de cabeça para baixo. Presta atenção. Você hoje está dando oportunidade para gente grande e gente pequena, que não quer só tocar bateria, até porque se essa é a tua mentalidade, aluno, eu como produtor musical, eu vou te dizer algo, você tem dicas na internet, você tem o seu próprio talento que você desenvolve, ou você que é autodidata, o que você precisa não é tanto ter um professor, você precisa ter um mentor. A palavra é muito mais pesada, porque eu vou para nível de gênio, de mestre. Eu não sei se ele tem algum constrangimento em ouvir uma palavra dessa, mas conhecendo a humildade do Ivan, eu posso dizer isso, que não sou eu quem diz. O Brasil diz isso dele, os grandes músicos dizem isso dele. Eu fico feliz de estar num vídeo como esse, dando uma indicação a nível produção musical, que é um nível onde a gente produz, cria, inventa. Escutem esse mestre aqui, que esse cara toca tudo, grava tudo, então tem muito para ensinar, suga tudo. Mais de 50% de desconto em 10 vezes, mais de 40 aulas, vários bônus e suporte via WhatsApp. E além disso, seu acesso ao curso será vitalício, para sempre. Você pode fazer e repetir qualquer aula no seu tempo, podendo acessar de onde você quiser. Estarei ao seu lado, toda hora, passo a passo, acompanhando a sua evolução. Mas essas vagas com desconto são limitadas, então garanta logo a sua. Clique aqui no link abaixo e vamos juntos para a bateria. Meu amigo e minha amiga, os dois personagens de hoje, desse papo que você vai assistir daqui a pouquinho, são dois dos maiores bateristas do Brasil na atualidade e são dois instrumentistas que demoliram a barreira que existe entre a música gospel e a música chamada secular. Antes da gente começar com esse papo aqui, evidentemente que você vai fazer sua inscrição aqui no canal, aquela coisa toda que você já sabe, que eu não preciso explicar como é que se faz, e você também vai visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito bacanas. Eu gostaria, antes de qualquer coisa, agradecer a presença de Bruno Valverde e Alexandre Aposan, juntamente com o nosso amigo Paulo Barão, para a gente bater esse papo. Muito obrigado aí, pessoal, pela presença de vocês aqui. Tamo junto. Obrigado, prazer é nosso. Valeu pelas palavras. É aquela coisa que a gente já sabe. Eu não vou ficar levantando a bola de vocês aí, porque vocês são dois realmente bateristas sensacionais. E eu quero começar esse papo justamente fazendo perguntas, por exemplo, perguntas assim, fora do óbvio, você tá entendendo? Eu não quero ficar perguntando coisas que podem ser depois conferidas nos Wikipedias da vida, né? E evidentemente que todo mundo que acompanha a carreira de vocês já sabe uma série de detalhes, com quem vocês tocaram, aquele blá 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 todo. Eu gostaria de começar esse papo perguntando a vocês exatamente como é que foi e como é que é a experiência de vocês transitarem com extrema desenvoltura em dois universos que as pessoas insistem em separar, que é a música gospel da música chamada secular. Como é que é transitar por esses dois universos? Como é que isso foi na cabeça de vocês? E como é que isso continua sendo e vai continuar acontecendo? Quer responder primeiro aí, Bruninho? Tá, pode ser, vamos lá. Vai das honras aí, vai lá. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite aí. Uma coisa que eu sempre coloquei em primeiro lugar, o Regis, eu sempre prezei por tocar com amigos, independente se é dentro ou fora da igreja. As pessoas, como você falou, insistem em separar, mas isso é uma coisa assim muito brasileira. Se você vai para fora do Brasil, eu tenho na minha discografia aqui do Spotify a música September do Earth, Wind & Fire, e é o coral do Kirk Franklin que tá tocando.
A trilha sonora do Matrix foi feita pelo P.O.D., que é uma banda gospel. A trilha do Homem-Aranha foi feita pelo Firefly, que também é outra banda gospel. Então, assim, esse negócio de você toca no mundo ou você toca na igreja? Primeiro que tá todo mundo no mundo, né? Eu não tô em Marte, já começa daí. Mas eu sempre zerei assim. Claro que tocar com algumas pessoas que não vão contra aquilo que eu acredito também. Eu já recebi convite para tocar, às vezes, em carnaval, e quando eu fui analisar a letra, estava invocando um monte de outras coisas lá que não é de acordo com a minha fé, com aquilo que eu professo, entendeu? Então, eu sempre procurei tocar com amigos. Eu tenho um projeto junto com o Andreoli, com o Bruno Suter e o Eduardo Danui, que é o tributo a Ing Malmsteen. O próprio Bruno tá tocando aí com o Angra. Eu toquei nos Travessos não saí aí da televisão. Toquei com banda Black Hill, toquei na noite paulistana nas casas como Blém Blém, toquei com Grooveria, toquei com um monte de gente aí, mas sempre prezando pela boa música e pela amizade. Tenho trabalhos, já estou no meu segundo DVD chamado Entre Irmãos, e o Entre Irmãos não é entre os caras da igreja, é entre os brothers mesmo. Tem o Rodrigo Silveira, que todo mundo conhece aí, que faz som para todo mundo, também toca batera aí no cover do Dream aí, fazendo PA para mim. Tem o Humberto fazendo luz, tem um monte de cara que não é da igreja que está inserido no projeto pelo lance do quê? Pelo lance da amizade que eu desenvolvi com eles ao longo do tempo. Então, eu acho que a música, eu não acredito nesse negócio da música gospel e a música secular. Eu acredito na música de qualidade e a música ruim. Se eu pegar não vou falar nome de cantores, mas eu posso pegar como exemplo a música do Milton Nascimento, Amigo é Coisa para Se Guardar, do lado esquerdo do peito, uma música que está falando de comunhão, de amizade, e pegar algumas letras que tem no gospel aí que está falando de vingança. Qual é a letra que está trazendo mais de Deus? A letra do cara que não é da igreja ou a letra da pessoa que se diz ser da igreja? Então, acho que a música a gente tem que analisar o contexto, o conteúdo daquela letra, o lance do que foi gravado, principalmente no nosso instrumento, que é bateria. Todo mundo sabe que os tambores em si, você pode invocar um monte de coisa através dos tambores. Se você for para a África, eu te apresento 1 milhão de células rítmicas, que cada célula vai invocar uma denominada entidade ali. Então, o que eu analiso? O cara me chamou para tocar, eu recusei o trabalho de um ex-pagodeiro que está fazendo um trampo agora meio diferente. Por quê? Quando ele me mandou, ele falou, mas a bateria você tem que tocar essas células aqui. Eu falei, não vai rolar. Eu estudei a origem das células aí, eu sei o que invoca essas células aí, então eu não vou. Você não quer falar, mas eu tenho quase certeza que é o Leandro Lehardt. Não, eu prefiro não falar nomes. Eu falo. Inclusive, o Leandro Lehardt, esse trabalho do Leandro Lehardt, ele é muito legal. Mas, assim, você tem todo o direito de não querer aceitar a proposta de trabalho, assim como você tem também todo o direito de não aceitar de tocar aquelas músicas de carnaval que são realmente uma merda gigantesca. Entendeu? Isso aí não tem. É um lance meio assim. Eu sempre vou olhar o lado da letra e o lado da batida que eu tô tocando. De repente, eu não tô fazendo essa batida, mas o percussionista, ele tá fazendo a batida junto comigo. E se o cara falar que é uma exigência ele fazer aquilo, então, opa, peraí, tá indo contra aquilo que eu acredito. Então, eu falo para todo mundo assim, qual que é a música boa? É o funk, é o gospel, é o rock, é o metal. A música boa é aquela que transforma a vida de alguém. Eu acredito nisso. A música boa é aquela que emociona as pessoas. Eu posso pegar o melhor músico do mundo, colocar no instrumento dele. Se ele não me emocionar, a música dele, de repente, não é boa para mim. E eu posso colocar um cara tocando o groove do Michael Jackson lá, tocando Billie Jean, e me emocionar tocando Billie Jean. Você entende? Que é sensacional, inclusive, né? Que é o Jonathan Moffett, né? Que é um cara absurdo. Você entende? Eu conheço 1 milhão de bateras virtuosos e tal, mas a pressão daquele maluco tocando é outra parada. É outra parada, entendeu? Você pensa... Oi, desculpa. Não. Então eu sempre vou zelar por isso. Pô, me chamou para tocar, vamos lá. Eu posso dar uma olhada no trabalho? Então, mano, eu tenho que fazer essa batida. Tem que ser essa letra. Essa letra tá invocando algumas coisas que... Então, tipo assim, quando o cara me chama para gravar,
ele já sabe que eu não tenho muito esse lance de barreira. A experiência top que eu tive com o pessoal do Ingmalbit lá, o Edu, o Bruno e o Andreoli, o Bruno, ele chegou no ensaio e aí ele falou assim, Raposão, tudo bem? Eu não conhecia, foi o primeiro contato com ele, né? Falei, tudo bem, você é o Bruno, né? Sou o Bruno. Seguinte, eu sei que você é da igreja aí, mas eu uso umas paradas, não tem problema não, né? Eu falei, claro que não, pô. Cada um faz a sua vida que quiser, sem problema. Aí ele falou, então vou pegar aqui, beleza? Eu falei, beleza. Aí ele pegou a mochilinha dele lá, abriu, aí tinha uma mesinha, aí ele tirou um todinho, um bolo Ana Maria. Eu falei, o que é isso aí, velho? Ele falou, pô, sou metaleiro, velho. Metaleiro usa todinho e bolo Ana Maria. Então, por que eu sempre faço questão de contar essas coisas? Primeiro que o Bruno é uma pessoa sem... dispensa apresentações, né, mano? É um cara do bem. E segundo que muita gente faz aquela visão assim, meio secular, pô, o cara gosta de uma maconha, o cara gosta de uma cocaína, cara... Mano, até, desculpa se vai escandalizar, mas até dentro do gospel tem isso. Isso não tem a ver com isso não tem a ver com religião. Isso tem a ver com caráter. Mas o cara foi tocar com os travessos pagodeiros, devia pegar todo mundo e trair a mulher dele. Mano, isso daí não tem a ver com o pagode. Isso aí tem a ver com o caráter do cara. Exatamente. Então eu creio que a música é o quê? Música boa, música ruim. Música que vai invocar algumas coisas e música que vai edificar em outro lado. Edificar, que eu digo no sentido... Eu posso tocar uma música e te trazer um sentimento de paz. Posso tocar uma música e te deixar alegre, como também eu posso tocar uma música e te deixar... Eu, quando escuto o Rage Against the Machine, mano, tenho vontade de sair batendo em todo mundo. Sou faixa preta de jiu-jitsu. Quando eu vou treinar meu jiu-jitsu, eu coloco o Rage Against pra ouvir e finalizar os caras, entendeu? Pô, coitado do teu oponente, hein? Eu já participei de campeonato... O cara vai lutar contra o Alexandre e o Alexandre acabou de ouvir Killing in the Name, acabou de ouvir Testify. Pega o braço do cara de Matt Grip, acabou. Não acabou ninguém, né? Acabou. Mano, eu fui até a semifinal do Brasileiro em 2016, agora, que foi quando eu passei para a faixa marrom. Eu parei de participar de campeonato porque é muito joelho e tornozelo, né? Eu não quero me prejudicar. Mas até a faixa roxa, mano, eu fui até a semifinal ouvindo o Rage, entendeu? E fui de boa. Na semifinal eu não ouvi Rage, aí perdi. Perdi a semifinal. Regis, isso me deu uma ideia, sabe o quê? Poderíamos... Paulo, não, desculpa, fala, Paulo. Digo que isso me deu uma ideia, que acabamos de entrevistar o Vanderlei Silva, poderíamos colocar contra a Poçano, né? Não. Se for só o jiu-jitsu, eu já vou apanhar. Se for MMA, então, eu não vou tocar mais bateria, pô. Ô, Bruno, você, como é que você encara tudo isso que a gente conversou aí? O Alexandre já deu a opinião dele. Como é que você encara na tua cabeça essa divisão ridícula que as pessoas fazem, assim? Você que já transitou e transita pelos dois universos. Então, eu tenho uma opinião muito parecida com a do Poçano. E eu sempre pensei no lance de música boa e música ruim mesmo, porque dentro da igreja, às vezes, é uma relação de preconceito pelo que é ensinado. Então, as pessoas acham que certas questões da arte não é trabalho, é só um instrumento de adoração ou de louvor a Deus dentro da igreja. Mas para quem quer viver disso, existe a parte totalmente profissional. E a igreja, inclusive, hoje está se profissionalizando muito. Então, assim, a questão de você, dentro da igreja também, eu já toquei coisas que eu não gosto, inclusive até de letras, né, como a Poçano comentou. Então, assim, eu não faço muito, eu tenho uma separação um pouco mais pragmática em relação ao trabalho. Então, assim, o boleto chega, né, e ninguém vai pagar o seu boleto, basicamente. Então, eu tenho uma questão mais pragmática em música boa, música ruim, o primeiro ponto, e o segundo é trabalho. Então, assim, se você quer se profissionalizar, você vai ter que trabalhar com o instrumento e com a arte, entendeu? Então, assim, eu acho que hoje dentro da igreja existe um profissionalismo muito maior e muitas dessas questões do preconceito estão, graças a Deus, né, se diluindo com o tempo. Eu acho que vai se diluir cada vez mais porque as pessoas vão entender que quem quer trabalhar com a arte vai precisar pagar o boleto, entendeu? Então, um exemplo que eu uso sempre falo em workshops, essas coisas, é o seguinte:
o pintor, né, o cara que pinta uma casa, ele não vai poder falar assim, ó, galera, eu só vou pintar a casa de quem for evangélico. O católico não vai poder dizer, só vou pintar a casa de quem for católico. Ele vai pintar a casa do católico, do evangélico, do cara do candomblé, de todo mundo. Do satanista, não tem. Então não dá para eu pegar e falar assim, beleza, com pintura eu posso fazer o que eu quiser e com a música eu não posso escolher os meus trabalhos. Senão, ninguém vai, entendeu? O cara da igreja não vai poder pagar as minhas contas. Então, eu acho que assim, uma coisa que eu aprendi são os valores cristãos, que é uma coisa que eu carrego comigo, independente de onde eu tô. Eu aprendi, desde muito cedo, desde a criação com os meus pais ou na igreja, que você não pode viver segundo o valor de onde você está. Ou seja, você tem que ter um caráter e, independente do ambiente que você estiver, você tem que levar o seu caráter lá onde você está. Isso não significa ser chato, isso significa ser, saber dizer não. Então, assim, uma coisa que eu aprendi e que as pessoas diziam pra mim é, você é muito novo na época, agora eu já sou um cara mais velho, um tio de 30 anos. Aliás, você é pai já, né? Não. Não. Calma. Que isso, velho? Você tá me colocando filho aí, eu tô fora. Acabei de casar aqui, eu tô tranquilo. Não, então você casou recentemente. Por isso que você mudou, então, né, Bruno? Você saiu do Brasil, né? É isso, olha aí, tá vendo? Mas com os meus filhos, eu tenho mais ou menos 10 filhos, viu? Só que não, você sabe, eu faço uma meia-culpa. Na verdade, eu fiz uma matéria com os bastidores do Angra, que foi quando eu conheci o Bruno, e eu acho que o Bruno estava recém-casado. É isso, Sim, Bruno? Exatamente. Então, não é que ele era pai recém, ele estava recém-casado. E você confundiu com o Felipe Andrioli, que acabou de ganhar filho. Então, é o que acontece quando você chega com 60 anos de idade, meu amigo. Quando vocês chegarem na minha idade, vocês vão perceber isso aí. Aliás, o Bruno falou uma coisa que é muito interessante, porque eu não estou dentro desse universo evangélico, né? Independente de crença. Eu, por exemplo, eu sou um católico espírito budista e satanista, às vezes, que eu adoro black metal também. Com umas pitadas de evangelho. Mas o Bruno falou uma coisa interessante, porque eu, como cara secular, vamos dizer assim, eu vejo dentro da música evangélica também duas vertentes diferentes em termos de mensagem. Eu vejo, por exemplo, aprecio muito mais. Eu gosto de música gospel, eu acho o Kirk Franklin espetacular. Aquele New Nation que ele tem, que é maravilhoso, o Trouble, White Cross, que eram umas bandas também. O Alexandre, ele é o baterista do meu disco favorito de música gospel no Brasil, que é o Antes da Guerra da Oficina G3. Depois da guerra. Depois da guerra. Depois da guerra, exatamente. Foi gravado antes da guerra. Ele foi gravado antes, foi lançado depois. Então, eu, por exemplo, eu vejo dentro do universo gospel duas vertentes de mensagem. Uma que é mais poética, que é o que eu mais gosto, e uma outra que eu particularmente, eu acho chato pra caralho, que são aquelas músicas de louvor. Que eu acho aquilo muito chato e não tenho o menor pudor de dizer isso. Eu, por exemplo, se fosse Jesus Cristo, eu voltaria à Terra só para dar umas bengaladas nesses caras que compõem essas músicas de louvor, que eu acho um negócio muito chato. Então, assim, isso que o Bruno está falando, ele é interessante, porque mesmo dentro do universo evangélico, você tem várias vertentes. Agora, vocês sentem que esse preconceito, ele vem mais do universo secular ou dos próprios evangélicos? Infelizmente, dos evangélicos. Muito infelizmente dos evangélicos. Mas, assim, a gente tem que separar uma coisa. O que é o sentimento das pessoas que vão ali, porque muitas coisas elas são ensinadas, não que elas são pessoas inocentes, tapadas, não é isso que eu quero dizer, mas existem muitas coisas que, como tudo na vida, a gente não estuda contexto, não estuda história e não estuda de forma geral. Não estuda a letra do que está sendo passado ali, e quando eu digo letra, eu estou falando da Bíblia. Então, assim, eu entendo as pessoas, mas eu acho que isso um dia vai diminuindo. Agora, o que eu não gosto é da instituição
que deixa essa mensagem clara de que você tem que separar as coisas de quem está dentro do ambiente específico e quem está fora não presta, tem que ser todo mundo convertido, mas não convertido ao verdadeiro, que a gente chama de verdadeiro evangelho, mas convertido à instituição, aos dogmas da igreja. Isso eu nunca gostei, nunca vou gostar e não tem problema nenhum dizer isso. Não gosto de certos dogmas da própria igreja que eu vou, não a igreja que eu vou específica, mas como movimento, entendeu? Eu não acho que as pessoas que estão fora são ruins, as pessoas que estão dentro são as santas e as boas. Inclusive, se fosse falar uma coisa mais específica, o próprio Jesus disse, né, que veio para quem está doente, não para quem é são. Então, se você acha que você é são, você já é um santo. E não existe ninguém santo, né? Pois é. Tirando eu, não tem mesmo. Exato. O cara mais santo do mundo está falando aqui agora, mas... Eu queria colocar uma... Não, Paulo, só um pouquinho. Eu queria ouvir a opinião do Alexandre sobre isso, só para a gente não perder o fio da meada. Você concorda que o preconceito maior também vem do universo evangélico, ou Alexandre? Se eu começar a falar para vocês aqui, o tanto de workshop que eu já fiz, e a galera sempre pergunta isso, eu sempre falo para eles o seguinte, eu não entendo essa pergunta, que vou falar do jeito que me perguntam, tá? Espero que vocês não se ofendam com isso, mas a galera fala assim para mim, você sendo um filho de Deus, como que foi tocar no mundo você se converteu depois que você tocou no mundo ou você já era convertido? Eu falo, mano, eu não tô entendendo sua pergunta, você tá falando de uma maneira, quase que uma maneira burra. Eu queria falar desse jeito para não ofender o cara ali na frente do público, mas a vontade que dá de falar é isso, a sua pergunta é burra, eu não tô conseguindo entender. Me leva para os seus workshops que eu respondo essa. Você vai ver o negócio. E aí eu acabo arrumando uma maneira mais educada de falar para eles o seguinte, eu falo, eu não entendo por que vocês têm esse preconceito, porque é o seguinte, em 2003, quando o Rodriguinho saiu dos Travessos e separou a banda, eu comecei a tocar com os Travessos em 2003. E depois de 3 anos que eles chegaram em mim e perguntaram assim, mano, você é irmão? Eu falei, como assim, irmão? Do Fábio, o baixista? Eu sou irmão, sim. Não, mano, você tá me entendendo? Você é irmão, você é da igreja? Eu falei, sou, por quê? Tá vendo, mano? É isso, o cara não pega ninguém, o cara não toma um goró, o cara não fuma. Eu falei... Isso 3 anos depois. 3 anos depois. 3 anos depois. E eu falei, isso é um problema? Eles falaram, não, mano, você joga truco com a gente, você joga bola, você usa regata, você usa bermuda. Eu falo, mano, eu sou um ser humano normal. Eu falei, mas olha que interessante isso daí. Vocês perceberam que eu sou irmão através da minha conduta aqui dentro. Eu não cheguei com uma Bíblia embaixo do braço e falei, não pega ninguém na minha frente, não. Querendo converter através da palavra, mas através das atitudes. Mano, a oratória do camarada, a oratória é o seguinte, eu não ando junto com o Barão, conheço mais o Bruninho e não ando junto com você, Regis, mas eu posso dar um discurso aqui que você vai falar, o Aposan realmente é um homem de Deus. Só que você só vai saber se você andar comigo, mano. Você só vai saber se você andar comigo. Então, o que eu falo nos workshops é o seguinte, eu falo, galera, a Bíblia que eu acredito, a Bíblia que eu leio todos os dias, ela fala o seguinte, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não ide por todas as igrejas evangélicas e pregai o evangelho a todos os evangélicos. Eu estou fazendo errado em tocar no meio secular e através da minha conduta, hoje, o Chorão, que era do Candomblé, está na igreja, o Ed, baixista, que estava desviado, voltou para a igreja, o Felipe, que é o vocalista, que era do Bros lá, ele é um católico praticante mesmo. Então, assim, através da minha conduta lá dentro, os caras começaram a enxergar a vida de um outro patamar e pararam um pouco de sofrer da vida que eles tinham lá. Mas eles falam isso até hoje. Eu dou até um gancho em que você falou que é o seguinte, você deu testemunho numa banda, num projeto musical na parte artística. Agora imagina se um cara que trabalha numa fábrica, sei lá, na Mercedes-Benz, na Ford, o cara tem que trabalhar só com pessoas na linha de produção que são evangélicas. Não faz sentido. Não faz sentido. A desculpa que as pessoas dizem quanto à música é o quê? Ah, mas é porque a música você está tocando para as pessoas se prostituírem, para as pessoas beberem, para as pessoas... Aí eu volto naquilo que eu falei lá no começo. Isso não tem a ver com a música, isso tem a ver com o caráter.
Exatamente. O caráter da pessoa, que nem eu toquei nos Travessos durante 3 anos e meio, toquei na noite durante vários anos, e a pessoa que eu namorava na época, hoje é minha esposa, mãe dos meus 2 filhos. Tô com ela há 17 anos. Vou fazer 18 anos, vai Santa mulher, a maioridade. Santa mulher, hein? Pra te aguentar. Me aguentou esse tempo inteiro. Carregou ferragem comigo, carregou o prato. Era quase meu hold, né? Mas brincadeira. Brincadeira, mas brincadeiras à parte, eu acho que o ser humano ele tem a cabeça muito pequena. Se você vai analisar a vida de Jesus, vamos lá para pegar a referência. Você ser cristão, não é você frequentar a igreja, é você buscar teu caráter parecido com o caráter de Cristo. Até porque na época de Cristo não tinha batista, não tinha presbiteriano, não tinha Brasil para Cristo, Assembleia, não tinha nada disso. Não tinha religião, não tinha nada. É aquilo que o Bruno falou. Hoje, tem muitas igrejas com umas leis que foram inventadas pelos próprios pastores e quando você vai ver, não tem nada daquilo na Bíblia. E uma coisa que precisa ser dito, antes de eu passar, o Paulo tá babando para fazer uma pergunta aí, antes de eu passar para o Paulo, é preciso que a gente fale uma coisa, cara, que as pessoas vão ficar indignadas com isso, mas eu também não tô nem aí. As igrejas são rivais. Pois é. Né? Ninguém fala isso, infelizmente é isso. Dentro do universo evangélico, as igrejas são rivais, como se fossem times de torcida organizada, cara. Isso é um. Então, mas aí, pegando esse ganchinho aí, Regis, sabe qual a parte da Bíblia que eu deixo para esses camaradas que têm as igrejas como rivais? Mateus, depois você procura aí, se tiver uma Bíblia, você pode procurar até no Google. Mateus 7, 21, 22 e 23. Esses versículos não foram feitos para quem não é da igreja, porque lá fala o seguinte: nem todo mundo que me diz Senhor, Senhor, no teu nome eu expeli demônios, eu curei, eu libertei, fiz um monte de coisa. No final, Deus fala para eles assim: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Isso, quem expele demônio? É o cara que está fora da igreja ou é o pastor? Quem é que fala que curou um monte de gente? Então, se tem esse versículo na Bíblia, eu acredito o quê? E outra coisa que fala na Bíblia é que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Se ele está à procura dos verdadeiros, é porque está cheio de falso adorador por aí. Exatamente. É cara que está de olho na grana, é cara que quer ser maior do que a igreja A, B ou C para os membros virem para a igreja dele. Tem um monte de igreja que eu vejo hoje aí que, desculpa, eu espero não fechar porta de workshop nas igrejas com o que eu vou falar, mas se eu não prestar para falar aquilo que Deus manda falar, mano, eu não presto mais para estar aqui. Eu vejo desse jeito. Exatamente. Você entendeu? Mas eu vejo um monte de igreja hoje que não tem diferença nenhuma entre essa igreja e o grupo Rinodé, mano. Um marketing multinível. A galera não tá preocupado com as almas das pessoas, andar lado a lado, saber como aquela pessoa tá, saber se agora na quarentena vai chegar uma cesta básica para quem tá precisando, mas tá todo dia fazendo live o QR Code lá, para você fazer o seu depósito lá, para continuar mantendo a igreja. Mas tá chegando cesta básica para essa galera? Eu também não estou falando que não tá chegando, não quero cometer injustiça com igreja nenhuma. Só que a gente vai ter muita surpresa no dia do juízo final, quando a gente olhar e falar: ué, mas aquele maluco entrou no céu e o pastor foi pro inferno? Mas aquele maluco lá, ele fazia o que a Bíblia fala, ele dava com a direita e a esquerda não via. Ele chegava lá, ajudava a instituição A, B, C, D, pegou a viúva lá que estava com um monte de filho lá e assumiu o filho da pessoa junto com a esposa dele. Fez um monte de coisa que as igrejas tinham que estar fazendo, estão fazendo. As ofertas e os dízimos é para as viúvas e para os órfãos. E a gente só está vendo BMW para cima e para baixo. Mano. Às vezes as ofertas vão pro combustível dos aviões, né? De alguns. Não é? O cara vai pregar, que nem eu e o Bruno. A gente vai fazer um workshop numa igreja. Eu não sei como é que o Bruno trabalha, mas o cara vai entrar em contato com a minha esposa, que faz a minha parte de assessoria, vai assinar um contrato lá, vai pagar o valor que tem que ser pago, para eu poder sair de casa, como é prático de qualquer evento. Porque eu, além de estar tocando a arte que Deus me deu talento para fazer, eu vou contar a minha experiência de vida e vou falar tudo que Deus mandar eu fazer ali. Agora, se eu fosse pastor e o cara me chama, dá para você vir pregar aqui? Eu vou lá pregar, eu sou a favor do quê? O que Jesus fez? Jesus ia nos lugares, curava as pessoas queriam dar dinheiro e falavam: não, eu não cobro por isso. Arruma um teto aí para eu deitar e alguma coisa para eu comer. Acabou. Considerado como oferta. Se eu fosse pastor e fosse pregar em algum lugar e alguém quisesse me dar uma oferta, ok. Agora tem pastor que fala assim: querido, eu não cobro nada, eu só peço uma oferta
para cobrir as despesas e tal, no valor de R$25 mil. Opa, peraí, velho. Uma ofertinha de R$25 mil. Opa! Isso aí, então, esses são aí os médios, cantar hein? 3 músicas e você me paga R$70 mil. Isso daí é para fazer no Raul Gil. Mas vai atingir o mundo inteiro. Aí a gente já tá falando de business, é outro bagulho. Você entende? É verdade. Já falei demais. Fala aí, Bruno. Não, mas é um exemplo que fica bem claro para mim em relação a essa questão de conduta de quem se acha separado das coisas, né, do mundo em si. E quando eu digo das coisas do mundo, não estou falando de coisas ruins, né? Estou falando do mundo do planeta Terra. É como Jesus, por exemplo, quando ele estava escrevendo lá, ó, tranquilo, chegaram um monte de fariseus e escribas e chegaram com a Maria Madalena, falavam: vai, Jesus, pegamos ela em adultério, vamos aplicar a lei de Moisés e apedrejar essa mulher? Aí Jesus levanta e fala: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E voltou Acabou a escrever, ali. então de boa. Voltou a escrever. Valeu aí, galera, tamo junto. Aí ele só deu um conselho, ele falou: ó, vai e não peques mais, tipo, para com essa conduta, porque isso aí vai levar você para uma coisa ruim. Isso. Não as pessoas vão julgar, mas o que você tá fazendo vai ser ruim para você. Acabou. É o que eu sempre digo para as pessoas que gostam do som da Anitta, por exemplo. Para de ouvir isso aí, bicho, porque isso aí vai te levar para um negócio ruim aí. Paulo, o Paulo tá salivando para fazer a pergunta aí. Vai, Paulo. Não estou salivando. Na verdade, estou curtindo você falando pra caralho. Então, eu estou aqui curtindo você. Eu nunca então, vi o não estou salivando nada. Estou curtindo você. Você é cascata dele, cara. Vai, Paulo, manda ver aí. Eu te conheço. Bom, eu viajei bastante com o Bruno. 5 anos que... Foi 5 anos, não, Bruno? São 7 anos que fui empresário do Angra e você 5 anos que entrou no Angra. Eu posso dar, assim, em fatos, uma coisa que me chamou muito a atenção na vida que eu tinha com o Angra. No Angra são várias personalidades diferentes. E vamos falar que você tem o Bruno e você tem o Felipe, ok? O Felipe, ele se chama de ateu. E o Bruno, ele é um crente, beleza? E, cara, eu nunca vi 2 pessoas tão iguais no comportamento de cérebro, de coração e de atitudes. E eu posso falar porque são com o Felipe 7 anos, 5 anos com o Bruno. A gente passou por todos os lugares que você pode imaginar, desde passando por Las Vegas, passamos em Londres, fomos nos Estados Unidos, fomos em todas as situações. Eu já vi cara que se passeava por muito mais religioso, muito mais crente, e que na primeira já estava querendo, seja em drogas, seja em sexo, seja em traição, seja em dinheiro, seja em roubo. E eu posso falar assim, dando testemunha dessa situação. Eu vi o Bruno tocando Pantera, eu vi o Bruno tocando bandas que poderiam ser exatamente o que está falando. A parte profissional é uma coisa, a parte da arte que eles têm aí é totalmente diferente do que está falando. Poderíamos estar falando do próprio Felipe, por ele se chamar de ateu, de que ele poderia ser também o pior. Então, quem é um ateu? Alguém que não acredita em Deus também então pode fazer qualquer coisa, né? Pode sair matando, pode sair roubando, E ao contrário, era exatamente o mesmo comportamento do que tem o Bruno. Então, muito parecido nas condutas. E aí o que quero falar é o seguinte, o que me chama mais ainda a atenção disso, na parte profissional, é que temos o Aposan, temos o Bruno e temos o Eloy, que toca no Sepultura. E os 3 são também cristãos, e os 3 vêm do mesmo tipo de conduta. E vocês veem, para mim, pelo menos, eu estou falando dos 3 melhores bateristas do Brasil, para mim, tá? Eu sei que as pessoas podem discutir, porque sempre tem essa história de que um que outro. Para mim, profissional, que levou 30 anos no show business, fiz todos esses artistas, eu estou falando dos 3 melhores bateristas do Brasil. Então, assim, cara, eu vejo os 3 com comportamento o quê? Por que eles são os 3 melhores? Porque estiveram praticando, porque estão atrás. Eu sei, o Bruno passa 5, 6, 7 horas praticando. O Aposan é a mesma coisa, são pessoas super dedicadas para isso. O que eles fazem de diferente? É fora da curva. O Bruno tem que arrancar os braços dele. São caras.
que se preparam para fazer as coisas, em vez de perder seu tempo em outras coisas, são uma conduta profissional. Eles entenderam que o próprio Bruno se mandou para Los Angeles, está morando em Los Angeles agora. Poderia ser, Los Angeles é a cidade do pecado junto com Las Vegas, e ele foi a buscar seu lugar profissional para encontrar e estar se envolvido dentro disso, correto? Então, o que eu quero falar neste momento é o seguinte: será que nós estamos sendo muito hipócritas, rotular nomes de que somos cristãos, que somos não sei o que somos, e finalmente somos hipócritas, porque na verdade, que serve você levar uma cruz gigante com um crucifixo falando e dando golpes de peito, e a mulher está lá traindo seu marido lá atrás com golpes de peito. Mas é que aí, cara, aí a gente está falando de caráter, né? Exato. Caráter é uma coisa que você não tem religião nesse tipo de coisa. Eu queria trazer agora o nosso papo um pouco para a área musical, e eu gostaria de saber, tanto do Alexandre quanto do Bruno, toda vez que vocês entram numa nova banda, vou dar um exemplo, o Bruno quando entrou no Angra, o Alexandre, quando ele foi tocar lá com os Travessos, quando foi tocar com o Thales, que eu sei que você ficou muito tempo com o Thales, e mesmo com a Oficina, quando vocês entram nessas bandas, qual é a maior dificuldade? Porque, assim, falar a facilidade é fácil. Qual é a maior dificuldade que vocês encontram em encaixar o estilo de vocês dentro da proposta de cada uma dessas bandas? Existe uma dificuldade? Cada um de vocês tem que ter uma maleabilidade maior dentro do estilo de vocês para poder se encaixar? Ou, na verdade, vocês nem pensam nisso e vão tocar do seu jeito e o resto que acompanha? Bom, falando do Angra, especificamente, eu posso dizer que, assim, a grande sorte nesse caso, porque eu venho com esse background da igreja, a igreja é aquele ambiente que você, principalmente igrejas mais simples, menores, de onde, né, eu vim, que você tem que tocar de improviso na hora que o cara começa a cantar. Então o cara começa a cantar, você segue atrás. Então isso vai valsa, bolero, pop, rock, qualquer coisa, até as notas. O cara às vezes dá uma nota e outra, aí você tem que achar. Então a igreja... As irmãzinhas que canta progressivo, né, Bruno? Exato. Tá cantando em qualquer nota. É qualquer fórmula de compasso. Tem umas 20 fórmulas de compasso e uma música só. Então você tem que... Eu conheço uns caras de igreja, bicho, que os caras são tão sem noção de música que na hora que você tá tocando com o cara, parece que você tá tocando com a Rigo Barnabé, bicho, que é um negócio dodecafônico. Mas não é falta de noção, é progressivo. É progressivo. Progressivo. Então você aprende a meio que se moldar em todas as situações. Então a igreja é uma grande escola, é uma grandíssima escola para qualquer músico. Então, falando do Angra, você entra num ambiente que todo mundo ali já é muito versátil. Então já é uma banda que busca elementos, seja elementos mais latinos, africanos, brasileiros dentro do metal. Então a proposta do Angra já é essa, de ter vários elementos misturados, até do fusion, progressivo e tudo. Então para mim foi muito interessante poder chegar lá e saber que todo mundo estava com a cabeça aberta, inclusive querendo fazer um álbum diferente. Então eu consegui colocar esse input de coisas, sei lá, um pouquinho mais do fusion, um pouquinho menos lineares e tal. Então no Angra é uma experiência que foi muito propícia a isso, entendeu? Então a gente aprende a ser meio camaleão com a grande referência do mestre Vini Colaiuta, né? É isso aí. O Colaiuta é o mestre. Tocou com inclusive o primeiro álbum que o Bruno gravou, pelo amor de Deus, na hora que eu ouvi o álbum eu falei, mano, o moleque chegou, é outro Bruno Valverde. Falei, apertaram algum botão lá que colocaram, porque eu sempre conheci o Bruno como tocando fusion, tocando outras, por mais que ele já fazia o double no pé lá, os dois em cada pé, desde molequinho, mas quando eu vi a maturidade, a primeira música lá que vem misturado com maracatu junto com metal, eu falei, é outro moleque tocando. Sem contar que todo cara que é discípulo do Virgil Donati é meio maluco também, né? É meio maluco. Porque o Virgil, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de conversar com o Virgil é completamente louco. Completamente louco. Você tem quantos anos, Bruno, hoje? 29. Então, ó, 29. Com 29, meu filho já tinha... Não, eu já estava casado, não tinha filho ainda não. Não, tá certo. Não deu para fazer a piada. Já ia falar que eu não tenho filho porque tá estudando demais. Mas eu também tava estudando. Piada e timing. Perdeu o timing. Você
não pode falar nada, velho. Olha você, as coisas que você já fez, cara fora da curva do nível máximo. No Brasa. Falando um pouco do meu caso, o G3, por exemplo, quando eu entrei no G3, eu tinha acabado de sair dos Travessos. E aí o primeiro álbum que eu gravei era o Gera, o produtor. O Gera falou assim, ó, a gente sempre fez assim, ó, eu programo as baterias, você só vai executar. Eu posso colocar alguma coisa minha? Não, é legal você executar o que tá aí. Eu falei, tá bom. Tinha acabado de entrar na banda, gravei o Electroacústica, que foi o primeiro álbum que eu gravei do G3, executando até as viradas, tudo jeito que tá lá, escrevi e tal. Gravei e tá lá gravado. Todo o trabalho que eu entro, isso eu aprendi com o meu professor, o Fernando Fogo, de fazer o quê? Ele falou, ó, o cantor e o público tá acostumado com o antigo batera. Então não chega fazendo suas viradas, fazendo seus grupos, porque você vai cair. Respeita o ouvido da galera, toca ali uns 4, 5, 6 meses, fazendo até os splashes iguais do cara para o cara acostumar. Aí você vai soltando uns veneninhos de vez em quando, entendeu? Vai soltando, vai cair. Não adianta você entrar nos Travessos e já chegar tocando Terry Bozzio, né, bicho? Não dá. Aí não dá, né? Tive que tocar as coisas iguais a que o Rick gravou lá com o Prateado para o pessoal acostumar. Depois, aos poucos, eu fui soltando outras coisas e saí de lá com outra sonoridade. Então, mas aí, só pegando esse gancho, Alexandre, quando você gravou Depois da Guerra, eu tenho quase certeza que você teve uma liberdade muito maior, até porque, como esse disco foi produzido por dois caras que eu julgo talentosíssimos, que é o Marcelo Pompeu e o Eros Trench, do Corsos, e eles são caras que eles dão muita liberdade para você criar. Então, por isso que eu tenho certeza que quando você foi gravar o Depois da Guerra, você já teve, até mesmo durante o processo de composição, uma liberdade muito maior, né, cara? E vou falar uma coisa, eu que vou falar agora, e sobre isso aí. Até porque se o produtor escreveu aquelas bateras, tem que dar um troféu para ele. Não, mas ali foi assim. O Juninho virou para mim e falou, Pozan, vai estudar pedal duplo aí, porque até então, Humanos, além do que os olhos podem ver, era uma praia meio pop e não tinha pedal duplo direto. E aí o Juninho virou para mim e falou assim, ó, a gente vai gravar um disco e os caras do Corsos que vão produzir, tá? Falei, Corsos? É uma banda de thrash metal aí, então estuda pedal duplo. Eu falei, caramba, velho, vou estudar, né? Deixa eu procurar Corsos. Aí coloquei Corsos com C, eu não tinha a mínima noção que era com K e tal. Quando eu vi a primeira música, eu falei, mano, não toco isso. Aí me tranquei no quarto, fiquei sem ver esposa, sem ver todo mundo, velho. Na época, graças a Deus, era só namorada, então falava, vou na sua casa à noite. Acordava 8 horas da manhã, ficava trancado no quarto, transcrevendo as músicas dos caras. Aí foi onde eu conheci uma banda, todo mundo pensa que é do Dave Weckl, mas vocês que são do rock, vocês vão conhecer a banda Masterplan, porque eu não tinha paciência, mano, de só ligar o clique, aí o clique fica lá, tá, eu não tinha paciência, falar, mano, eu preciso pegar a linguagem. Então, vou transcrever o Masterplan, vou transcrever o Soilwork, vou transcrever Seven Dust, vou transcrever esse monte de banda aí que me apresentaram para pegar a linguagem da parada. Quando chegou na hora de gravar, eu sempre conto essa experiência que eu tive com o Pompeu na música De Joelhos. A gente gravando De Joelhos, tem uma parte lá que eu fiz uma virada. Quando eu fiz a virada é isso aqui. Aí volta pro groove. Aí o Pompeu parou a gravação. Ô, Pozan, dá para você fazer de novo essa virada aí? Falei, não ficou dentro da linguagem? Não, mano, que não ficou na linguagem. Essa virada é muito do metal. Aí eu... Então, mano, essa virada aqui é de um batera chamado David Garibaldi, de uma banda Tower of Power, que eu gosto muito. A música Soul Vaccination, o Bruninho tá ligado qual que é. Aí ele falou, ó, que Soul Vaccination nada, mano? Isso aí é do metal. Você quer discutir metal comigo? Falei, posso te mostrar? Aí mostrei no YouTube, que o bicho é teimoso. Mostrei no YouTube, aí ele olhou assim. É David Garibaldi, não, né? Eu falei, é David Garibaldi. A partir de hoje, essa virada é do metal. Grava lá. Vamos colocar Mas aí o que aconteceu? Eu coloquei viradas do Eck, eu coloquei viradas do David Garibaldi e comecei a mudar uma notinha ou outra e colocar a minha identidade no disco. Quando o Rodrigo Oliveira, que é o batera do Corsos, me mostrou algumas bandas lá, quando ele me mostrou o Slayer,
que eu comecei a escutar e eu falei, caraca, muita coisa do Slayer de... Eu acabei colocando no disco lá, até nessa música mesmo de joelhos, porque era uma linguagem que eu não tinha. E eu falei, ó, Pompeu, eu espero que você tenha um pouco de paciência, porque eu sou um cara pop, eu não sou do metal. Ele, ó, escuta isso aqui, semana que vem a gente vai fazer a música Muros, e eu quero essa linguagem aqui. Eu falei, você me dá um dia, pelo menos, ou 2, mano, pra eu escutar isso aqui, pegar a linguagem. E aí eu chegava lá fazendo a lição de casa e conseguimos gravar. Ainda bem que vocês gostaram, né? Eu vou falar um negócio pra você, cara, quase ninguém sabe disso. Muitas das viradas que o Dave Lombardo fez no Slayer, cara, ele pegou de música latina, de música cubana. Porque o que acontece? Eu não sei se vocês sabem disso, mas assim, o Dave Lombardo tocando metal é um negócio absurdo, mas ele é melhor ainda tocando música latina. Eu não sabia. Cara, porque ele depois ele acabou, inclusive, fazendo como é que eu vou dizer? Isso depois que ele saiu do Slayer, ele acabou fazendo umas aulas com o Horácio Hernandes, lembra? Horácio Hernandes, eu lembro. É ele mesmo. Que é também então, assim, e aí o Horácio chegou para ele e falou assim, cara, você inconscientemente, você botava virada, porque o Dave Lombardo é cubano, e você inconscientemente, dentro daquela desgraceira do Slayer, ele fazia algumas viradas, cara, que era coisa que ele tinha ouvido da música cubana quando ele era moleque. Então, assim, a distância entre esses gêneros, cara, em termos de rítmicos, ela é muito tênue, a linha é muito tênue. Por isso que você conseguiu colocar uma célula rítmica do Dave Garibaldi num negócio pesadíssimo e vice-versa. Esse que é o grande lance, né? Esse é o grande lance, é o que eu falo pra galera. Muita gente fala assim, o que você tem assistido no YouTube? Eu falo, mano, eu ainda sou da geração antiga. Porque o que acontece? Eu aprendi com o meu professor lá a pegar um CD, mano, CDs do Djavan eu transcrevi todos. Eu pegava um CD do Djavan, Carlos Bala, né? Carlos Bala, o próprio Cláudio Infante, que já gravou com ele também, transcrevia tudo lá. E aí eu matava 5 coelhos numa paulada só. Matava o coelho da percepção de você escutar a parada, a escrita, a leitura, a prática, e ainda era influenciado por aquilo que eu estava escutando. Então eu sempre trabalhei desse jeito. E hoje, como ficou tudo digital, eu, ao invés de ir pro YouTube, eu ainda vou pro Spotify, pego um álbum lá, fico ouvindo aquele álbum, mano. O Secret Garden, por exemplo, eu tô tentando transcrever, tá difícil, mas eu vou conseguir quando você transcrever, manda pra mim, porque eu quero lançar isso aí. O pior, sabe o que é? A galera fica me malhando, Edson. A galera fica assim, pô, Zé, o Bruno gravou lá meus próprios meios, você não vai gravar nada do Angra, não? Eu falo, não, vou gravar como do Angra? Não dá pra gravar aquelas coisas, não dá, não. Eu vou gravar uma mais balada lá e vou colocar no YouTube pra galera. Mas você colocar a sua linguagem, né? Você ouvir outros gêneros e trazer para o mundo que você está vivendo, né? Eu queria aproveitar o fato de que vocês dois são caras, pelo menos comparados a mim, por exemplo, que já sou um homem de 60 anos de idade, vocês são uma da geração mais jovem. E na minha época, cara, você aprendia a tocar um instrumento ouvindo o disco, tentando tirar aquilo. E eu vejo que hoje, a molecada da nova geração, inclusive o pessoal que, quando surgiram aquelas videoaulas, então, aí virou um inferno. Vocês, hoje, como sendo representantes dessa nova geração, vocês acham que falta para as pessoas um pouco essa coisa da percepção auditiva em vez da percepção visual? Vocês acham que as pessoas, a molecada hoje, ela está muito mais interessada em aprender a tocar bateria vendo do que ouvindo apenas? Sim, eu acho que existe com gancho também que o Apuzan falou, sobre pegar essas informações como linguagem e aplicar no seu som. A única coisa, eu não vou separar tanto, na minha opinião, a relação de ouvir e ver, porque eu sou de uma geração que também já viu bastante, inclusive naquelas VHS, né, que tinha muito, e eu aprendi muito dali. Agora, uma coisa que eu achava muito interessante, que eu acho, é que tem um batera que chama Fred Gruber, que é o cara que deu aula pro Echo, né, o Echo, depois de ter feito tudo que dava pra fazer, foi estudar com o cara... Foi fazer aula! Foi fazer aula! O Fred Gruber deu aula pro Neil Peart. Exato. Ele falava uma coisa, que ele tem uma frase muito, muito interessante, que eu levo isso pra minha vida, que é: a informação só é tão boa relativamente quanto ela é bem aplicada. Proporcionalmente, entendeu? Ela só é tão boa quanto ela é bem aplicada.
Então, isso eu acho assim, o problema para mim não é sobre ouvir e ver em si. Se isso pode ser bem aproveitado, é ótimo. Para mim, o problema é a falta de atenção e a falta de foco com o excesso de informação que a gente tem. Então, eu não acho que a geração passada ficava só ouvindo pelo gosto de ouvir, mas sim pela falta de informação também. Então, eu acho que assim, se você associa o foco, a disciplina de ter toda essa informação, mas saber canalizar para o que você quer fazer, eu não vejo problema. Agora, é muito difícil, nós humanos, né, seres mortais, conseguir ter essa disciplina sozinho, entendeu? Então, por isso que ainda a parte old school, que eu digo, é legal você ter um professor, você ter uma pessoa que ajuda a te guiar, entendeu? Então, isso, assim, eu acho que nunca deve morrer, como muitas pessoas acham que, como a informação é muito efêmero, acha que não precisa mais de nenhum mestre. Eu acho que as pessoas precisam de referências, precisam de mestres sempre, porque é muito difícil se autodisciplinar com tudo. Principalmente na bateria, que você tem assuntos e informações que hoje na internet, como você disse. Então é só isso que eu faço. Não separo o ver de ouvir, mas se você vê, ouvindo, que você vai ter que ouvir para ver aquilo que você está vendo, e souber canalizar a informação certa, porque você precisa aprender, eu acho que é válido sim o momento que a gente vive. Mas tem os contras, que é isso, né, de não ter o foco. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Eu fiz workshop uma vez com o Thomas Lang, quando ele veio aqui para o Brasil, e ele deu um exemplo assim que é a pura realidade que acontece em todas as escolas do planeta, em todas as salas de estudos do planeta. Ele falou, o cara fala que vai tocar uma clave lá, uma salsa, alguma coisa, é cada membro fazendo uma coisa, independência pura. Aí ele tenta fazer, ele faz coisas de 10, 15 segundos, o bagulho não sai, aí ele vai tocar outro bagulho. Aí depois volta, tenta mais 15, 20 segundos, não sai, aí ele vai tocar, sei lá, um Metallica, qualquer outra coisa. E ele falou, isso acontece sempre. Aí que você chega no cara e fala, e aí, tá estudando? Mano, estudei 8 horas hoje. Você não estudou 8 horas. Você não estudou nem 5 minutos, você ficou fazendo barulho o dia inteiro. Exatamente. O que eu falo principalmente para os meus alunos? O que a gente mais escuta hoje é a galera falando assim, mas partitura é besteira. Na hora que eu estou em cima do palco, eu não preciso da partitura. Embora quando você tem a parte teórica, eu não sei se o Bruno é assim, mas eu estou tocando e o HD está escrevendo tudo aqui na minha testa, mano. Eu consigo visualizar onde que está cada nota para poder até tocar mais limpo e fazer a coisa com mais clareza. E a molecada hoje não faz isso. Aí o que a molecada faz? Ao invés de pegar um disco e transcrever, fazer os 5 coelhos que eu falei lá, eles não fazem primeiro porque não tem a leitura, não tem a escrita, não tem nada disso, só tem a parte prática. Aí o cara entra no YouTube, fala, vou ver o Bruno Valverde. Aí pega um solo do workshop do Bruno lá de 20 minutos e o Bruno durou 20 minutos esse solo porque ele contou uma história no solo. Mas começo, meio e fim. 30 segundos e já colocou lá no 15º minuto. Chegou no 15º minuto, aí ele já avança para o 18º minuto, aí já aparece uma tagzinha lá. Eloy Casagrande, você, o Eloy, vou ver o Eloy. Raposan, vou ver o Raposan. Caramba, mano, Tony Royster, deixa eu ver o Tony Royster. Em coisa de 5 minutos, ele viu 20 bateras, não absorveu nada, não estudou nada, e aí depois ainda fala assim, o Raposan ele tem que entender, o Bruno tem que entender, que os caras estão ficando velhos. Os caras tiveram sorte, né, mano? Tocar com as bateras que eles ganham, com os pratos que eles ganham. É meio que sorte, porque eu conheço o cara que toca muito mais que eles. E, pô, o Bride, eu vou gravei o disco do Bride, não sei se você conhece o Bride, uma banda americana. Gravei o disco deles aqui em casa e vou gravar o segundo agora. E aí, uma vez um cara comentou assim, gravou o Bride, mas é porque deve ter uns contatos, né, mano? Não é porque toca tanto assim também. Mas, pô, o cara não quer pagar o preço. Exato. O cara quer tocar com quem a gente toca, o cara quer ter a discografia que a gente tem, mas ele não quer aprender a ler, ele não quer sentar para estudar, ele não quer ter um mestre. O lance do mestre que o Bruno falou é muito importante, mano. Ninguém é ninguém na vida sem ter um mentor. Todo mundo tem que ter um mentor. Tem cara que chega em mim e fala assim, Poza, mas eu sou autodidata, o que você acha? Eu falo, se eu falar, não vou te ofender? Não, pode falar, rasga o verbo, pode falar. Eu falo, sabe qual é o significado da palavra autodidata num dicionário que eu tenho lá em casa? Autodidata significa idiota por conta própria. Porque se você tem um talento para desenvolver coisa pra caramba, tocar bem pra caramba, sendo autodidata, sendo sozinho, imagine se você tivesse um mentor. O quanto que você ia decolar mais rápido. Então, se você tem talento, tem facilidade de desenvolver as coisas, mano, corre
e pega um cara que saiba mais que você, porque o cara vai falar, mano, não tem como te dar mais aula, vai fazer aula com fulano, daqui a pouco você tá aqui em cima. Você não vai ter que percorrer 200 quilômetros, você vai correr ali 15, 18 quilômetros e já chegou no ideal que você queria, porque tem alguém te ajudando, né? Já que vocês são caras que transitaram por universos diferentes, vocês tocaram em igrejas, vocês tocaram na noite, como foi no caso do Alexandre também, eu gostaria de saber o seguinte, cara, vocês lembram do momento mais engraçado ou ridículo ao mesmo tempo que vocês passaram em cima do palco? Antes deles de responderem isso, eu quero avisar que só os sócios do meu grupo secreto no Facebook é que terão acesso à resposta deles, tá ok? Então você vai dar uma olhada aqui no vídeo, ou vai olhar aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, como você pode ser sócio do meu verdadeiro grupo secreto. E lá você vai ter acesso a material exclusivo, textos, vídeos exclusivos, inclusive respostas exclusivas dos nossos entrevistados para perguntas mirabolantes. Como o caso dessa, por exemplo, tá bom? Então, seja sócio, eu te aguardo lá, beleza? Paulo, você quer perguntar mais alguma coisa? Eu vou encerrar já a entrevista aqui com eles aqui. Você quer perguntar mais alguma coisa? Eu queria comentar sobre o fato da importância de um road na hora de você estar na estrada, porque quando você vai em turnê, nem sempre você tem a possibilidade de levar sua própria bateria. E claro, se você não tem a possibilidade de levar um road bom, ele termina complicando isso para um profissional. Eu queria que eles explicassem sobre esse assunto, porque às vezes as pessoas entendem isso de um jeito errado, pensam que é uma frescura. E eu cheguei trabalhando com o próprio Bruno nesse tempo, que a importância, inclusive é muito mais importante às vezes você ter um road de bateria que um road de guitarra, por incrível que pareça. Quando você tem que ir em um show especial, o road de bateria é super importante. Eu gostaria que eles falassem sobre este ponto. Vai, Buzan. Mano, é importantíssimo. Eu, durante vários anos no G3, principalmente na época do depois da guerra, levava a bateria com 2 bumbos, rotom-tom, 5 tambores, 16 pratos, bateria gigante. E aí o que acontecia? Eu chegava no hotel morto, porque a gente ia 2 horas para passagem de som. Como eu não fazia parte da banda, eu só era um músico contratado, eu não tinha hold, então eu montava a bateria, passava o som, aí eu tinha lançado o meu CD ao som dos tambores. Eu não voltava pro hotel, eu já ia com a roupa do show, aí eu ficava vendendo meu CD, comia qualquer hot dog lá, subia no palco, tocava, terminava o show, eu mesmo desmontava a bateria e ainda voltava para vender CD. Eu chegava no quarto morto. Quando eu comecei a ter um hold profissa de fazer as coisas acontecerem, eu conseguia voltar pro hotel, tomar um banho, e o play na hora do show era outro. Não dá para você cruzar e cabecear. Ou você vai cruzar ou você vai cabecear pro gol. Não dá para você assoviar chupacana ao mesmo tempo. E a parte da guitarra, por exemplo, guitarra, baixo, é importante quando você está tocando numa turnê. O Juninho Afran, por exemplo, depois da guerra, ele usava acho que 3 ou 4 guitarras. E você tem que ter um hold responsável também, porque tá no setlist uma música lá, o cara pegou a guitarra numa drop D e colocou numa afinação padrão lá, vai derrubar o show. Ele vai derrubar o show. Então, o hold, ele é essencial. Enquanto o cara tá tocando, não dá para ele conferir a afinação da próxima guitarra que vai entrar. O hold de batera, se o cara tá tocando aqui, o surdo foi lá, o pezinho do surdo soltou e o surdo baixou. Se não tem um hold de batera que saiba colocar no lugar ali, vai dar errado também. Se o cara conhece a sua monitoração de fone, ele vai deixar tudo no jeito para você chegar e tocar. Entendeu? O momento mais desesperador pro batera, bicho, é na hora que solta o pirulito do pedal. Ah, não. Exatamente. Aí dá vontade de desistir. Se tem 2 bumbos, amigo, se tem 2 bumbos ou um pedal duplo, ainda vai. Agora, se tá com um pedal só e saiu, você tem que tocar o bumbo no surdo aqui, desesperador. Não, eu tenho certeza que vocês também já passaram por isso. Quando você tá tocando com um pedal só, o que as pessoas hoje chamam de maçaneta, a minha época era pirulito. O pirulito solta, você faz o sinal pro hold e aponta, e o hold não consegue entender. É verdade.
Pois é isso daí, e se o bumbo começa a correr, né? O bumbo não tá vendo, e o bumbo começa a correr. Aí é desesperador, mano. Não, é zoado. Acontecia muito esse lance do bumbo correr comigo. Não sei se provavelmente acho que era da sua época, que eu toquei com o Rinaldo Liriel e o Robson Monteiro, do Raul Gil. Nessa época não tinha uma equipe legal, mano. Não tinha uma equipe legal e o bumbo correndo. Aí o Paraná Pompeia, lembra do Paraná Pompeia? Eu não sei onde ele tá hoje, mano. O Paraná Pompeia era um dos produtores lá do Raul Gil. Não, mas já não era da minha época, não. Eu sou depois. Não. Nossa, o Paraná Pompeia ficava louco, falou: Faísca e Fumaça, o que você tá fazendo com esse bumbo, Faísca e Fumaça? Eu falei, eu tô tocando e o bumbo tá andando, não tem um road aqui. O road é essencial, Barão. É verdade. A gente precisa de um road bom. Não é frescura. Não é frescura, é essencial ter um road. É isso mesmo, Bruno? Exatamente, não tem. Vai ficar muito difícil, como você falou, o exemplo ótimo, né? De cruzar e cabecear. Aí não dá, né? Aí não dá, não tem como. É complicado. Senhores, eu quero terminar esse papo maravilhoso aqui com vocês, porque senão nós vamos atravessar a madrugada inteira conversando sobre isso. E como quem está assistindo essa entrevista percebeu que vocês realmente são pessoas que têm uma cabeça aberta, não apenas ritmicamente, mas assim, em termos de vida, eu gostaria de encerrar essa entrevista e com vocês revelando qual é o disco que vocês têm uma imensa vergonha de admitir que gostam. Que tem vergonha de admitir que gosta? Cara, aquilo que só as esposas de vocês sabem que vocês gostam, e até as suas esposas falam, você gosta disso? Muito difícil, eu não sei, cara. Deixa eu pensar. Você ouve escondido. Você tá no ônibus da turnê, bicho, os caras chegam pra você e falam, e aí, o que você tá ouvindo? Eu falei, não, tô ouvindo nada, não, tô estudando aqui, não. O que eu posso falar uma que, na verdade, não é esse tipo de vergonha, é outro. É o tipo de vergonha que, por exemplo, você vai falar, tipo assim, tipo, o público, de repente, pode dizer, putz, que estranho, esse cara ouviu isso. O Bruno tá ouvindo, tipo assim, né? Por exemplo, eu gosto de ouvir worship, como todo mundo às vezes mete o pau, né? Tipo, eu vou fazer o quê? Eu ouço, porque Você gosta, Bruno? Eu tenho um outro tipo de conexão com a música. É aquelas músicas de 4 acordes e 2 frases, né? Essa daí. 2 notas e meia, às vezes. Não tem 2 nem notas e meia. A guitarra é desse tamanho, assim. Não tem solo, não tem nada. É uma linha de guitarra que fica assim, na C mínima a música inteira. Mas tem música que eu gosto, por algum motivo, a minha conexão com esse tipo de música, quando eu gosto da letra, é outra. Não tem a ver só com a questão de se tá tocado, nossa, impressionante, enfim. Você tem... Eu gosto. Dentro dessa merda que você gosta, você tem um disco favorito, não? Cara, não tenho. Tenho músicas específicas favoritas, porque o disco inteiro eu assumo que eu não consigo ouvir. Então eu gosto de uma música de uma música do outro, entendeu? Tipo Hillsong. Então eu gosto, vou fazer o quê? Tem música boa. Sim. Vamos. O Bruno pegou pesado. Vamos ver, Alexandre. Ele gosta também. Eu tenho disco. Não. Às vezes eu estou escutando ou aqui no estúdio, ou às vezes no carro. Eu vejo que a minha mulher pegou no sono, eu vou lá e coloco. Quando ela acorda, eu olho pro lado, ela tá olhando bem séria aqui assim para mim. Eu gosto de ouvir Luiz Miguel, mano. Eu gosto de ouvir Luiz Miguel, caramba. E aí, mais pelo lance da metaleira junto. Não, bicho, desculpa. Isso não tem desculpa. Não adianta Luiz você... Miguel, velho. Não adianta vir com esse papo de, não, Luiz Miguel, eu gosto dos metais. Não, cara, não tem desculpa. Mas, o Luiz Miguel, deixa eu explicar. Regis, julga aí. Aquelas partes do bolero e tal, vai. Ali. Eu tô falando a parte gruvada. Não. Vem com esse papo pra cima de mim. Regis, num jogo, quem ganha, Luiz Miguel ou Worship? Não. Num jogo, cai a luz do estádio, todos os torcedores são assaltados ao mesmo tempo.
tem um terremoto, abre o meio campo e os jogadores caem. Mas, ó, vamos deixar bem claro, isso a gente escuta de vez em quando, não é com frequência. Não é com frequência. Mas eu gosto de ouvir, por exemplo, eu coloco Soilwork no carro para ouvir, aí meu filho pira no Soilwork. Mas quando eu coloco Soilwork, minha mulher fala, para de ouvir esse negócio aí, olha, dá vontade de abrir a porta do carro e sair correndo, tira esse negócio daí. Mas é isso mesmo, dá vontade de sair correndo. Dá vontade de sair correndo. Eu sinto vontade de sair correndo quando eu ouço em algum lugar o worship. Meus amigos... Sabe o que é triste do lance do worship? Só para encerrar mano. Muita gente pergunta para mim, workshop, o que você acha do worship? Eu falo, mano, sabe o que é o worship para mim? O worship é o que eu tocava lá no Depois da Guerra com o G3, porque o worship significa louvor. Exato. Então, louvor não é um estilo de música, louvor é adoração que o pessoal fala, é um estilo de vida que você tem, entendeu? Agora, o estilo tocado nesse tal do worship que o pessoal tá falando, os caras falam, porque tem fulano, ciclano, não vou falar os nomes não, Beltrano, é muito legal, né? Eu falei, então, mas por que você não escuta a referência deles? Sabe aquelas guitarras que eles ficam fazendo? Vai escutar U2, vai escutar Radiohead. Não, mas é aqueles mais pra frente, vai escutar Muse. Esses caras escutam esse tipo de som. Ctrl-C e Ctrl-V, entendeu? Então, ao invés de, se eu fosse escutar o worship, por exemplo, se for um lance assim para, vamos colocar, para edificação espiritual, eu ainda vou escutar o que eu aprendi lá atrás. Vou escutar o Zé de Paula, Álvaro Tito, uns caras lá da década de 70, década de 80. Se for para escutar por causa do estilo, eu vou escutar Coldplay, eu vou escutar U2, vou escutar esses caras que são a referência da referência que a galera tem na igreja, entendeu? Graças a Deus. Graças a Deus. Não. O Alexandre falou e é indesculpável. É o Luiz Miguel, mas ele ouve. Luiz Miguel, velho. Metaleiro do Tower of Power lá, tocando no Luiz Miguel. Nada a ver. Meus amigos. Calma. Bem menos, ó. Meus amigos, esse então foi o papo espetacular que eu tive aqui com o Alexandre Aposan e o Bruno Valverde, com a presença do nosso amigo Headbanger aí, o Paulo Barão, que está fantasiado de Barão Rojo nessa entrevista. Quero agradecer muito a presença de vocês, muito obrigado. Quero dizer a você, meu amigo e minha amiga, que acabou de assistir essa entrevista, que eu espero que você saia dela com a cabeça um pouco mais aberta, né, com relação ao que está acontecendo, não só em termos musicais, mas em termos de vida e em termos de fé também, tá bom? Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, que você já sabe muito bem, não vou ficar explicando aqui para você, que eu não tenho mais o que fazer na vida. E quero também que você visite a nossa loja, que tem os produtos muito bacanas. E eu volto muito em breve com mais um papo super interessante aqui, que a gente sempre está mostrando aqui, tá bom? Então, um abração para todo mundo e saúde para todos nós.